Vamos embora. Vamos lá, Cláudio. Tá valendo. Vamos lá, você que está aí atento ao nosso podcast semanal de toda sexta-feira, o Falando Francamente, nós temos hoje uma companhia aqui para ser entrevistado que acredito que vai dar um pouquinho o que falar. Estamos começando mais essa entrevista exclusiva e hoje o nosso centro de atenções é uma figura que dispensa apresentações para o povo de Sergipe, para os sergipanos de modo geral. Daqui a pouco vocês vão saber por que isso. É que durante mais ou menos 5 anos, ele foi o rosto e a voz de quem cobrava justiça, segurança e respeito ao cidadão. À frente do programa Tolerância Zero, ele consolidou uma das maiores audiências do nosso estado, usando o microfone como ferramenta. Uma ferramenta de denúncia e bordões que foram marcas registradas. Ele vai aqui repetir o principal bordão dele e todo mundo vai logo saber de quem se trata. Mas o cenário mudou. O homem da notícia agora quer ser o homem da lei. Isso já é uma primeira sinalização que a gente está passando para os nossos internautas e criando essa expectativa em relação ao nosso entrevistado de hoje, recém-filiado a um partido político, ele vai dizer qual é, eu não vou antecipar. Nosso convidado hoje deixa os estúdios da televisão para percorrer as ruas de Sergipe em uma nova missão, uma pré-candidatura à Câmara Federal. Já podemos anunciar, porque realmente isso é um projeto que já está na cabeça desse nosso entrevistado. Quais são as propostas de quem sempre cobrou e agora propõe-se a realizar? Como transformar a indignação da tela em projetos de lei lá em Brasília? Recebemos hoje aqui, no nosso estúdio, o jornalista e pré-candidato a deputado federal, Cláudio Luiz. É ele mesmo que vai dar agora o seu boa tarde, boa noite, bom dia, né? Porque a depender da hora que as pessoas estiverem sintonizadas com o nosso Falando Francamente, vai estar vendo ele aqui. Satisfação enorme, Cláudio, de tê-lo aqui. Lembra do boa noite? Tudo bem, Tony? Que bom, rapaz, estar falando com você. É um privilégio, né? Na verdade, esse é o primeiro bate-papo, a primeira entrevista. Isso. Né? A saída da emissora foi agora, né? Segunda-feira, foi recente. Todos nós, né, fomos surpreendidos, principalmente eu, né? Que foi tomado de surpresa, né? Surpresa, que não esperava, na verdade. Não esperava por quê? Você está dirigindo um programa, né? Na verdade, nós sabemos que a estrutura não é nossa, nós somos apenas um colaborador daquela estrutura. Mas quando você está dirigindo um carro campeão, né? Um carro que está acertado na Fórmula 1, que está ganhando pole positions, né? Que está vencendo corridas, né? Que está tendo resultados para ganhar um campeonato, e foi isso que nós fizemos aqui durante 5 anos, né? Ganhando o campeonato anual, vamos dizer assim, eu estou fazendo uma correlação com a Fórmula 1. Então nós ganhamos aí, graças a Deus, o campeonato anual durante 5 anos, líderes de audiência e líderes também de faturamento. Num ciclo, Tony, na verdade, que fecha aqui nesse período 13 anos, né? Porque eu chego em Sergipe em 2013 para abrir um projeto de rede. O Estado não tinha esse projeto, né? Sou enviado pela Record para fazer o balanço geral aqui. Nós abrimos às 6h30 da manhã e, para grata surpresa, né, com a bênção de Deus nas nossas vidas, nas nossas famílias, também o balanço geral explode de audiência naquele período. Eu fico 3 anos, né, na frente do programa, e depois de um determinado desacerto comercial, que é extremamente natural, né? Faz você parte, né? é contratado, você é um jogador de futebol, é contratado para jogar num time, é um piloto, é contratado para jogar num time, e assim também é a vida do apresentador. E num desacerto comercial eu retornei para Salvador, dei continuidade à minha vida, e em 2020, no eixo da pandemia, né?
no momento em que o Bareta, que era o apresentador do Exato. Tolerância Zero, já estava há 17 anos, né, com uma carreira também com uma grande audiência, brilhante, né? Com muita audiência, entra num desacerto comercial e, na visão dos diretores da época, né, dos donos da emissora, do diretor comercial da época, que era o Bruno, eles entendiam que eu poderia dar continuidade ao projeto e, graças a Deus, nós tivemos êxito até segunda-feira passada, né? Com muita tranquilidade. Meu coração é muito tranquilo, com os pés no chão, acreditando e na certeza da missão cumprida, né? Quando a missão é cumprida, o êxito acontece. Eu poderia lhe perguntar, Cláudio, qual foi o verdadeiro motivo desse seu afastamento, digamos assim? Eu não gosto da palavra demissão nem outra coisa. O seu afastamento, assim, que causou surpresa. Primeiro, você mesmo já disse, a você mesmo, e também, logicamente, aos milhares de sergipanos que lhe assistiam diariamente, de forma fidedigna, né? Uma audiência maciça e consolidada. Isso a gente pode testemunhar porque nós também somos do ramo, nós estamos na comunicação e acompanhamos o desempenho dos nossos colegas, seja emissora de rádio e de televisão. Mas eu perguntaria então, como é que você se sente agora, depois de ter saído da tela e agora caminhando nas ruas de Aracaju e logo de Sergipe? Rapaz, eu me sinto tranquilo, né? Absolutamente tranquilo. Absolutamente tranquilo. Meu coração dorme em paz, eu durmo em paz, porque eu tenho a sensação do dever cumprido, né? De você ser contratado para exercer um trabalho, né? E exercer isso com dignidade, com honra, com respeito, né? O motivo, Cláudio, você teve um motivo? Não. O dono da televisão, deixar isso muito claro, que eu falei. É muito importante Eu sou um comunicador, Tony. Na minha origem, você também, nós somos gerações próximas. Eu acho que é a última geração que a gente chama do comunicador raiz. Né? Eu entro no rádio em 1988, começo minha vida profissional em 1988, em 1990 eu tenho a oportunidade de já estar num grande grupo de comunicação, em 91, 92 já era líder de audiência, e eu aprendi algo: comunicação tem que ser simples, reta, objetivo, falar a linguagem do povo, sem rodeios. Eu aprendi na academia que a alma da retórica é a repetição, né? Então nós temos que repetir com veemência e repetir sempre o que é a verdade. Então a verdade não é a minha verdade, também isso eu repito na televisão e no rádio há muitos anos, não é a minha verdade, mas a verdade dos fatos, né? Eu estou lidando com pessoas, a gente está lidando com a sociedade, com a base, com a estrutura, né? Porque todo e qualquer país só pode existir se primeiro existir a família, a base que é a família. Começa a família, depois começa o bairro, depois na sequência vem o município, depois o estado, depois o país. Mas o núcleo principal é a família. E quando você tem uma comunicação, a minha câmera é essa aqui, né? Isso. Quando você tem uma comunicação direta com a família, você tem que sempre prezar pela verdade. Outra frase que eu uso sempre, que parece um bordão, mas é a minha verdade. A verdade é nua e crua diante dos fatos. Se você perguntar, Cláudio, qual foi o motivo da minha saída? A comunicação oficial que eu recebi, né, do dono da televisão foi o seguinte: Cláudio, nós optamos neste momento, né, por não renovar o seu contrato. Nós temos um contrato que é bianual, que são de 2 em 2 anos, e neste contrato ele tem uma cláusula anual que fica entre as partes. Você aperta o botão de renovar ou não renovar. Se você não aperta, renova automaticamente. Então, naquele momento, eles optaram, né, por apertar o botão da não renovação. O que poderia também acontecer comigo. O inverso, em um determinado momento, chegar e dizer, gente, olha, eu não estou satisfeito, já tive a sensação, né, do dever cumprido, muito obrigado, Deus abençoe a todos e eu vou embora. Então, esta opção ela está disponível para os dois. Neste momento, foi a opção da direção da emissora, dos donos da emissora. Claro que eu sei, Tony, que não é fácil você exercer a comunicação que eu exerço, né, porque eu falo o que está acontecendo dentro da nossa sociedade. Não é fácil você falar, né, ouvir os dados oficiais de um governo,
de um governo estadual, de um governo federal. Não é fácil você ouvir os dados de que nós vivemos no estado mais seguro, né, do país, e a realidade não mostrar isso. Então eu estou todos os dias fazendo um contraponto, sempre com responsabilidade. Eu não falo de pessoas. Isso. Né? Não é fácil, por exemplo, você exibir uma matéria como eu exibi, né, de uma criança que foi abusada sexualmente dentro de uma escola, aonde todo o aparato, estrutura do poder trabalha para desqualificar um pai. Né? Um pai que tinha um engenheiro extremamente bem-sucedido, a mãe, uma funcionária pública também extremamente bem-sucedida, que está vivendo aí há 6 meses à base de remédios, o pai que teve de largar um salário de mais de R$22 mil por mês para voltar para casa para cuidar do seu filho que foi abusado, e você vê a estrutura de poder denegrir a imagem desse homem, atacar a imagem desse homem. São pessoas covardes, mentirosas. Eu tenho um laudo técnico aqui, eu posso ler o laudo para você. Aí as pessoas dizem, Cláudio, mas você é polêmico. Não, eu não sou polêmico, eu lido com a verdade dos fatos. Perfeito. Não é fácil, por exemplo, você receber uma informação de uma situação real que um hospital está vivendo, que um posto de saúde está vivendo. Você observa a imprensa toda se calar, os nossos amigos radialistas se calam, e eu chego na televisão e exponho esta situação. Não é fácil você fazer isso, mas Deus me deu uma missão, e a minha comunicação sempre foi para defender o povo. Eu nasci num local em Salvador, Otônio, para você entender bem, eu nasci na periferia, no subúrbio de Salvador. No subúrbio, Península Itapajipana. Pronto. Embaixo da Igreja do Bonfim, na parte pobre da cidade. Nasceu abençoado. Na parte pobre da cidade, do outro lado. Então, assim, na minha rua, foi asfaltar quando eu tinha 10 anos de idade. Eu sou de uma família de 7 dentro de casa. Isso. Eu sei o que é sair de casa para ir comprar um pão na padaria, mas não era de manhã nem à noite não, viu, Tony? Sabe que horas era? Ao meio-dia, porque não tinha nada para as crianças comer em casa. Eu com 10 anos de idade. Pense. E quando eu chegar na padaria, sabe o que aconteceu? O padeiro chegar e dizer assim, olha, meu filho, infelizmente eu não posso mais lhe vender fiado. Então, quando você observa a minha indignação na televisão, a minha indignação no rádio ou na internet, onde eu estou comunicando, é em função disso. Eu não aceito as injustiças. E eu sei que o nosso país, ele pode sim ter uma estrutura melhor, fazer algo melhor para as nossas famílias. E não há interesse público nisso. A gente vai entrar por outro assunto daqui a pouco, a violência contra a mulher. Com certeza. Você viu um cara que ficou preso, agrediu a mulher, bateu na mulher, estuprou a mulher, Tony. Isso. Ficou preso 7 meses, aí eu recebo uma ligação. Isso são pormenores que eu estou contando para vocês. Eu recebo uma ligação porque ela recebeu uma ligação minutos antes dizendo assim, olha, vem aqui para você receber um botão de pânico porque o seu agressor está sendo liberado agora da delegacia. É brincadeira? Esse é um país que quer construir justiça? Então, tudo isso eu falo na televisão todos os dias, Tony. E situações como essas, Cláudio, você observa, nós todos observamos, mas você de forma mais incisiva, pelo fato de ser um jornalista com essas características, a gente vê isso em Aracaju, em Sergipe, em todos os estados da federação. No Brasil inteiro. Mas você falou aí de uma coisa interessante, que é a questão família. Família realmente, para você, acredito que seja uma coisa extremamente importante. Como é que sua família entendeu, aceitou, ouviu de você dizer que você não está mais na televisão a partir daquela segunda-feira? Olha, meu livro de cabeceira chama-se Bíblia Sagrada. Pronto, o livro mais vendido no mundo. Pronto, esse livro é o meu livro de instrução, de conhecimento. Eu já tive a oportunidade de ler bastante, de viajar, né, Tony? Então, já li muito, mas eu posso dizer, você não vai encontrar sabedoria maior do que dentro daquele livro. E lá está escrito que os dois são uma só carne. Eu já estou casado há 36 anos, né? Tenho 4 filhos, um foi morar no céu mais cedo, né? Então tenho 3 filhos, o Felipe, o Pedro e a Letícia, e nós vivemos assim. Eu digo sempre, minha vida é muito simples, eu sou um homem de hábitos simples, né? De pé no chão,
de andar de chinelo na feira. Essas são as coisas do meu dia a dia. Minhas férias aonde? Na beira do rio. Você viu agora como é que eu fico lá, parecendo o velho do rio, com a barba grande, né? Então, eu sou um homem de hábitos simples e tudo compartilhado com a família, com a minha esposa. E herdado de seu pai e de sua mãe. Herdado de meu pai, da minha mãe, dos meus avós, né? Isso. Que eu escrevi agora o Pedro Blandino, o Cangaceiro Perdido. Nós vamos falar aí Vamos falar do livrinho, do livro. Quando nós vivemos desta maneira, as decisões são tomadas em conjuntas e não há surpresa, né? Não há surpresa. De jeito nenhum. Ó, já estão te ligando aí. Ó. Com certeza. Graças a Deus é a audiência do nosso podcast Falando Francamente, que hoje recebe aqui o Cláudio Luiz, o podemos dizer, apresentador do Tolerância Zero da TV Atalaia, onde ele era simplesmente conhecido a partir dali no estado todo de Sergipe, de forma mais, digamos assim, mais maciça e mais intensa, na nossa grande Aracaju, onde a gente concentra aqui quase 1 milhão de pessoas e que, com certeza, a gente tem conhecimento, você sabe disso, pode até falar também, sobre as estatísticas que comprovam exatamente essa sua visibilidade enorme no estado de Sergipe. Mas, Cláudio, eu perguntaria agora o seguinte, Cláudio sai da televisão, né? Momentaneamente não está no plano dele de imediato voltar para uma outra televisão e tal, tudinho, mas tem uma coisa aí que, de repente, o Cláudio está caminhando para o lado político. Essa possibilidade de Cláudio entrar, como já está praticamente desenhada, na política e até mesmo se candidatar a um cargo proporcional aqui pelo estado de Sergipe, isso como é que está acontecendo com você? Como é que você está se sentindo nessa transição que aconteceu e está acontecendo há pouco tempo? Diga lá. A gente vai entrar nesse assunto Vamos lá. já. Vamos lá. Mas, antes disso, eu já vinha desenvolvendo um projeto de rua, né, que muitas vezes o Balanço Geral, o programa da Record, tem um projeto chamado Balanço Geral nos Bairros. Isso. Né, que eu fiz uma aqui em 2014, só consegui fazer uma edição. Com o crescimento da internet, esse grande veículo que nós estamos falando agora, que é a internet, havia sempre uma cobrança muito grande, né? Com relação, Cláudio, você precisa fazer algo na internet mais consistente. Os meus números de Instagram são bons, graças a Deus. Eu estava mostrando para nossa amiga ali, a Tayane, né? Bate 1 milhão de visualizações no mês, tranquilamente, né? Então é algo que é corriqueiro dentro das minhas postagens. Mas eu precisava criar um conteúdo. Isso. E recentemente eu criei um conteúdo chamado Fala Meu Povo. Opa! Que eu queria e quero ouvir o povo, a população. Casou de que na segunda-feira, né? Coincidentemente, quando a televisão diz, Cláudio, você não faz mais parte dos nossos planos, do nosso projeto, e imediatamente eu apertei o botão, eu recebi o botão do desemprego. E ao mesmo tempo acionei o botão, né, do Fala Meu Povo, que é um projeto que a gente vai começar. Vamos fazer uma transmissão ao vivo nas ruas da nossa capital na quarta-feira. Mas o Fala Meu Povo, ele tem uma linha editorial muito ampla, muito aberta. O Fala Meu Povo é isso aqui, ó. É o celular na mão, ouvindo a população. Do mesmo jeito que nós poderemos ter repórteres nos bairros, nas cidades, ouvindo os reclames, a demanda, saúde, educação, segurança, toda a nossa estrutura que nós temos social. Fala Meu Povo vai dar vazão a esta demanda. Eu digo sempre na televisão, Tony, se eu fosse fazer um programa com todas as demandas que nós recebemos no dia a dia. Maria. Observe, o Tolerância Zero, ele tinha uma média de 10, 12 matérias, imagine, por dia. Por dia. Aí você multiplica isso por 5 dias a semana, 20 o mês, multiplica por ano. Média, preste atenção. Mas porque nós não conseguimos dar vazão dentro da própria estrutura. Nenhuma televisão consegue isso. Nem a Record, que tem a maior carga horária na sua programação. Que tem Balanço Geral amanhã. Você fala carga horária local. Que tem Balanço Geral amanhã, que tem Balanço Geral meio-dia aqui, especificamente, que tem o Tolerância Zero, que tem o Cidade Alerta, jornais, que tem o Jornal do Estado. Mesmo com toda esta carga, você não consegue dar vazão. Quem é que consegue fazer isso hoje? A internet, porque ela é livre, né? Então, se eu puder gravar 10 pessoas hoje, eu vou gravar e botar nos meus stories. E a interação é imediata. E botar nos meus rios. Então, a demanda é essa. É Fala Meu Povo, é ouvir a nossa população. Com relação
a política, eu acho que ainda é muito cedo para a gente tratar. Eu acho que nós estamos aí num momento de transição muito grande. Eu posso lhe mostrar aqui quantas mensagens eu recebi aqui de pessoas dizendo: Cláudio, você tem que disputar um cargo, você precisa disputar um cargo, a população gosta de você, mas eu tenho assim muitas, vamos dizer assim, observações e restrições. Até porque eu estou na vida pública há muitos anos. Não é de agora. Como comunicador, né, como jornalista no rádio e na televisão. Mas é claro que todo ciclo eleitoral, Tony, nós recebemos muitos convites. Sempre é provocado. Sempre é provocado. Por quê? Porque nós temos visibilidade. Perfeito. Né? E quando você tem visibilidade, isso vai proporcionar um degrauzinho a mais dentro da estrutura de uma campanha política. Exatamente. Isso pode lhe favorecer em determinado momento ou não. Nós estamos ouvindo, né? Nós estamos conversando muito, na verdade, nesses últimos dias, e eu acredito que, se for da vontade da nossa população, do nosso povo, eu vou botar isso em questão nas redes sociais, em função desta demanda. Se for da vontade da nossa população, hoje a pergunta que eu mais ouço é: Cláudio, por que você não faz isso? Né? Por que você não coloca seu nome à disposição a uma pré-candidatura? Isso pode acontecer? Pode. Nós estamos conversando muito, você tem participado destas ações, mas nós temos um tempo ainda, né? Nos próximos dias para tomar esta decisão. Eu preciso ouvir mais, preciso conhecer um pouco mais, preciso entender a estrutura e as possibilidades. E, principalmente, entender a sua vontade, a vontade do povo. É a sua vontade que prevalece. Você conhece as minhas defesas, né? Deus, pátria, família. Você conhece. Você conhece as minhas. Então, eu estou dentro de uma linha que vai... Por que isso? Se você tiver tempo, eu vou lhe explicar tudo, da minha origem, da minha base. Eu estudei numa escola pública, Tony, onde eu aprendi a falar inglês e francês. Olha lá. Né? Foi no período militar do Brasil, sim, mas eu também posso falar do esfacelamento da escola pública do Brasil hoje. Com certeza. Você já deve ter me assistido eu falando isso na televisão. Hoje um aluno de 10 anos chega para um professor e diz: você não vai dar minha nota não, miserável? Lá fora eu lhe pego. Isso é a realidade que nós vivemos na escola pública brasileira. Nua e crua de hoje. Pronto. É isso aí. Falar nisso, eu aproveito então, porque você sempre defende, continua, independente de você estar ou não na televisão, você agora já está anunciando aí o Fala Povo, que já vai... Fala Meu Povo. Fala Meu Povo, que já vai para o ar e tal, tudo. Mas indignação principalmente contra a violência contra as mulheres. Você sempre bateu muito em cima disso. É uma coisa que com certeza, lhe revolta muito. Sabe como é? Olha ali, olhando para a câmera da verdade. Sabe como é que vai ser o Fala Povo, Tony? Vai ser assim, ó, abrindo esse negócio aqui chamado Google, né, com a inteligência artificial. Todas as menções que eu fazia no programa, ao longo do tempo e faço ao longo dos anos, são fundamentados em dados. Números oficiais. Violência contra a mulher. Por que na televisão... Todos os dias eu falava: essa lei Maria da Penha não serve para nada, não protege a mulher coisa nenhuma, serve para tomar milhões e milhões do nosso dinheiro público, projetos, congressos, eventos, dinheiro destinado para A, para B, para C, para a organização A, para a organização Z. A realidade é essa que eu te falei aqui agora. Uma moça, ela é estuprada, ela é abusada sexualmente, ela é violentada, o seu agressor é preso pela polícia, ele fica preso preventivamente e 7 meses depois, esta moça, estou dando um exemplo, eu tenho centenas para poder falar. Perfeito. Esta moça recebe uma ligação de uma entidade, né, do delegado ou do agente que está cuidando do caso na delegacia e diz: olha, dona moça, a senhora precisa aqui para vir pegar um botão de pânico. Porque o indivíduo que lhe estuprou e que lhe abusou está saindo na delegacia sexta-feira. Nesse momento. Será que tem alguém trabalhando para proteger as nossas mulheres nesse país? A culpa é do delegado? Não. A culpa é de quem constituiu e promoveu as leis no país que só favorece ao criminoso, só favorece ao bandido. Ô, Tony, eu falo isso na televisão todos os dias. 40 anos, eu tenho 55 anos.
40 anos no Brasil que todas as leis, todos os projetos são construídos para favorecer o criminoso nesse país. Eu vou abrir aqui, quando você vai fazer a próxima pergunta. Eu vou perguntar exatamente em cima disso. A motivação, talvez uma das maiores motivações para você sair desse campo seu de atuação, sair assim que eu digo, ter que dedicar, se você realmente se decidir para ir para a política, é exatamente essa sua relação de conhecimento e de saber que a lei é fundamental para que ela seja, traduza na prática o resultado do que ela está nas letras lá. Porque às vezes a gente vê a lei, mas a lei não está valendo absolutamente nada, nem em Sergipe, nem no Brasil. É isso? Você é da geração que ouviu muito essa frase. O problema do Brasil não é lei, né? O problema é fazer a lei funcionar. Fazer a lei, pronto. Fazer a lei funcionar. Exato. E, na verdade, as entrelinhas das leis. Aquelas letrinhas bem miúdas que ninguém atenta muito. As minuosidades das leis construídas no nosso país. Eu botei aqui, ó, quantas mulheres são violentadas no Brasil. Vamos lá. Preste atenção. Os números são estarrecedores. Vamos lá. A cada 24 horas, 12 mulheres foram vítimas de violência em 2025. Isso só no Brasil. Não, eu estou falando de Brasil, pô. Preste atenção. Vamos lá. Olha aqui, ó, 12 mulheres. Vem cá, nós temos quantas horas no dia? 24 horas. Então, a cada 2 horas... uma mulher sofre esse tipo de violência. De violência no Brasil. Ao todo, 4 mil... Vou só ler só o enunciado, né? Olha aqui, ó, em 2025, o Brasil registrou o maior número de feminicídios da história, com 1.568 mulheres mortas por razões de gênero, representando uma alta de 4,7% em relação a 2024. Feminicídios, 1.568 casos. Violências diárias, levantamento aponta que 12 mulheres foram vítimas de violência e agressão físico-sexual a cada 24 horas em 9 estados brasileiros. Estupros, o Brasil, pasme os senhores aí, quando você vinha minha indignação, pegando aquele martelo e batendo com força. Estupros, o Brasil registrou 71 mil. Gente, eu não estou falando de 71 casos, não. Eu estou falando, Tony, 71.892 casos de estupro de mulheres em 2024, o equivalente a cerca de 196 por dia. Aí você quer que eu chegue na televisão, no rádio ou aqui na internet? Diga não, tá tudo beleza, nós vivemos no estado mais seguro da nação, vivemos num país perfeito. É mentira. O país está dominado pelo crime, o país está dominado pela bandidagem. Esse é o país que nós vivemos hoje. Agora, infelizmente, existe uma elite no país, no poder, que só faz esconder tudo isso da população. Ô Tony, 71 mil casos de mulheres que foram estupradas no Brasil. Você procura em qualquer... Nem na África, no continente africano, nós não temos esses números. É verdade. Na Europa, nós não temos esses números. Na Ásia, muito menos ainda. Entendeu, meu irmão? Como é que nós podemos acreditar que o Brasil está sendo construído para que você tenha um amanhã melhor? Isso a gente pode acreditar de uma certa forma, Cláudio, aí é um pensamento meu, que eu quero ver se você corrobora ou não, com a instabilidade, a insegurança e o exemplo, mau exemplo que a gente vê, assiste todos os dias na televisão brasileira em relação à nossa nação, ao Brasil, aos políticos, na verdade, ao não cumprimento da lei, a questões que estão acima de tudo isso, por exemplo, como até o Supremo Tribunal Federal, Congresso Nacional, Executivo Nacional, tudo isso parece que é um reflexo e que está atingindo a população de forma indiscriminada. É isso? Não há objetivo, não há propósito em dar estrutura, segurança e proteção à nossa população. O sistema de poder no Brasil, trabalhado nos últimos 40 anos, ele funciona em torno do caos. Quanto mais desgraça, parece que é melhor? É claro. Todo o processo do comunismo, do socialismo, só se estabelece através do caos em uma nação. Quer dizer, é a igualdade na pobreza e na miséria para todos e a riqueza e os bilhões na mão de poucos. Nós que pensamos o contrário, eu quero a riqueza, a prosperidade, a igualdade na mão de todos. Indistintamente. É isso que nós pensamos, não é? É isso que nós defendemos.
Então, o Brasil, nos últimos 40 anos, Tony, eu vou repetir, foi construído para isso. Quando você não pune, existe uma lei da física, Tony, que diz assim de forma muito clara, uma força, esta mão só vai conter esta outra mão se essa aqui tiver uma força maior. Qual é a minha mão mais forte, apesar de que eu sou ambidestro, viu? Eu bato com as duas, bato com a direita e bato com a esquerda. Mas eu tenho um pouco de força maior com a mão direita, tá? Então eu vou conseguir conter a minha mão esquerda. A física diz que uma força só respeita uma força maior. Então, quando você não determina limites, quando você não estabelece regras, quando você cria situações para que o elemento cometa o crime, eu não estou falando de hoje, não. Hoje é a realidade, mas isso começou há 40 anos atrás. Perfeito. Então, o que acontece hoje? O cara esbagaça a cara da mulher, mata a mulher, ele vai extirpar uma mulher, entende? Ele vai esquartejar uma mulher neste país hoje. Qualquer cidadão, ou uma criança, ou um outro semelhante seu. Você sabe quanto tempo ele vai ficar preso? Por mais bárbaro que seja esse crime, se for um crime só e ele for réu primário... Ele entra e sai da delegacia praticamente no mesmo dia. Não, ele vai ser condenado a 12 anos de prisão. Mas aí ele tem direito a cumprir 1/3 da pena. Pronto. 1/3 da pena. 12 anos é quanto? 4 anos. 4 anos. Mas aí, se ele ler livros, a cada livro lido, ele tem 3 dias ou 5 dias de desconto da pena. Pronto, se ele ler uma biblioteca, já está livre. Pronto. E se ele trabalhar e produzir alguma coisa lá dentro, que deveria ser obrigatório, sem chancela nenhuma, ele tem mais 3 ou 4 ou 5 dias. Este homem, ou este cidadão, ou esta cidadã, ele vai ficar preso, sabe quantos anos? 2 anos e 8 meses aí ao semiaberto, a depender da qualificação dele. Aí ele já está no semiaberto e 4 anos depois ele está nas ruas de novo. E volta para conviver com a mesma sociedade sem ressocialização nenhuma. Passando na cara dos vizinhos, da mãe, do pai, daquele rua. Indivíduo, daquela mulher que ele matou. Trânsito do Brasil. Você sabe quantas pessoas morrem no trânsito do Brasil? 50 mil pessoas por ano. Entre estradas e cidades. Quantas pessoas você acompanha aí, Tony? Quantos estão presos hoje? Isso. Que encheram a cara de cachaça, eu digo encheram o cotovelo de cachaça. Eu digo isso na televisão. Não é fácil fazer essa comunicação que eu faço não, viu, Tony? Aí me chamam de polêmico, você é polêmico. Eu não sou polêmico, eu estou falando a verdade para as pessoas. O cara encheu a cara de cachaça, atropelou um pai de família, matou um pai de família. Você conhece algum que está condenado e preso neste Brasil? Quantas mães estão chorando, Tony? É verdade. Quantos filhos estão chorando seus pais? Quantas mães estão chorando seus filhos? Aí você quer me dizer que o Brasil está sendo construído para dar proteção à nossa população? De longe. De longe. Nem. Você quer ir para o campo político? Fica à vontade. Eu falo muito. Mas antes eu quero saber, com essa sua indignação toda em relação ao que você acabou de narrar aqui para os nossos internautas aqui, são motivações que levaram você a criar alguns bordões na sua trajetória de jornalista, e uma delas é lá, eu tenho uma raiva de quem? De ladrão! Tenho uma raiva de ladrão que não tem tamanho. São essas indignações que levaram você a criar exatamente esses bordões para bater no ouvido da população, de quem está ali assistindo. O comunicador popular, eu digo sempre que eu trato como unção, né? Esta unção, esta unção, esta luz, né? Esse insight, né? Na linguagem técnica, vem de Deus, não vem da gente. Não tem outro caminho. Vem daqueles que estão à nossa volta. Deus sempre me deu bordões populares, né? Ao longo do tempo. E esse do Raiva de Ladrão, eu estava reiniciando o projeto aqui em 2021, e o Leozinho, né? O Léo era meu diretor no Ponto Eletrônico. Ali na primeira semana que a gente estava começando o programa, ainda em dezembro de 2020. Aí a gente estava mostrando na tela, né, um roubo, um assalto, alguma coisa assim, e eu olhei de longe da câmera e falei assim, rapaz, eu tenho uma raiva de ladrão. Aí o Léo falou, disse, Cláudio, isso é bom. No próximo você vai chegar perto da câmera
e vai falar o raiva de ladrão. De forma mais incisiva ainda. É incisiva, mas aí é inspiração de Deus, né? Isso. Porque eu fiz o raiva de ladrão, a terminação dela é engraçada. A sonoridade final da frase, ela é engraçada. Porque o comunicador, principalmente que lida com esse tema nosso de violência, você não pode ser aquele cachorro que está mordendo o tempo todo, não pode, né? Por isso nós temos as brincadeiras, temos as piadas, né? Para poder quebrar o clima, os personagens que a gente cria dentro do programa. E aí, quando eu fui fazer, espontaneamente, eu fiz assim: eu tenho uma raiva de ladrão! E essa terminação ficou engraçado. E aí o que foi que aconteceu? Pegou a criança. Pronto. Aí você sabe, né? Quando você pega a criança em qualquer circunstância, fazendo um programa ou policial, ou de entretenimento, ou de música, ou de esporte, você atraiu a atenção da criança, atraiu da mamãe, da vovó, do vovô, e o bordão estourou. Tem os que eu falo, né, os outros, que eu tenho coragem para falar, o programa que é nervoso, eu sou calmo, e você me conhece por trás dos bastidores, sabe que realmente eu sou muito calmo, a minha indignação é sempre diante dos fatos, né? E são tantos os bordões que a gente vai usando ao longo do tempo, Deus vai... agora, os últimos anos, eu criei o programa do povão, né? Agora eu estou falando, o programa do povão vai para as ruas, vai pras né? ruas. Programa da galera, né? O da galera eu sempre usei desde o rádio, né? No rádio eu usava assim: você é fera e é do time da galera. A turma da FM ainda lembra disso, né? Em alto astral, eu começava o FM, né? Quando eu estava no FM, eu começava assim: entrava a vinhetinha, minha vinheta, aquela vinheta minha de nome. E aí eu entrava em alto astral na ZYC 295, Itapuã FM 97,5 digital. E esses bordões foram, né, criando, na verdade, esse processo de intimidade com o telespectador, né? Eu tenho raiva de injustiça. Seria um outro que estaria com certeza, perfeitamente enquadrado dentro desse seu personagem, vamos dizer assim, que você interpreta, que você coloca muito bem na hora que você está na televisão. Injustiça para você é uma coisa terrível. É o que a gente mais encontra no Brasil, né? Nós não temos hoje Ministério da Justiça, temos da injustiça. Infelizmente. Infelizmente, né? Infelizmente. Nós estamos aí vivendo um momento, agora essas últimas informações que nós estamos recebendo aí nas últimas 72 horas, o caso do Banco Master, o caso do Vorcaro, né? Que está todo mundo acompanhando, quer dizer, no dia de ser preso, o cara pega o telefone, liga para o ministro do Supremo Tribunal Federal, seu amigo, onde a mulher dele foi contratada recebendo mais de 3 milhões de reais por mês de salário. Aí liga para o amigo e diz: você conseguiu bloquear aí, conseguiu segurar aí a situação? Quer dizer, está caracterizado, né, que realmente há entranhas, aí há movimentos na estrutura do poder que precisam ser desmanteladas, porque do jeito que nós estamos... Não pode continuar. Não vamos à frente não, meu irmão. Cláudio, durante vários anos, né, você sempre foi a voz daquela cobrança incisiva, principalmente contra a criminalidade e o descaso público na televisão. É possível transpor isso para o mundo político? Eu não tenho dúvidas, rapaz. Eu não tenho dúvidas. Nenhuma. Nós precisamos, o mundo está cheio de homens e mulheres com boa vontade. Mas boa vontade não resolve a situação. Nem sempre. O que resolve são ações. Nós somos construídos e constituídos de decisões e ações que nós tomamos todos os dias. Ou você tem coragem para falar e para fazer aquilo que você está falando, ou você não pode seguir em frente. Eu tenho uma outra frase, Tony, que diz assim, o escritor sempre tem muitas frases, né? E a comunicação popular. Existem pessoas, Tony, que participam da história. Pessoas participam da história. Alguns vivem as histórias, né? E poucos escrevem e fazem a história. Então são decisões, a vida é feita de decisões. Cláudio, o que precisa ser feito? Juntar e criar uma nova classe no nosso país. Não de políticos, não. Eu estou falando de base, da escola de base. Você tem que tratar isso no pré. Nós precisamos construir de novo homens e mulheres de honra,
de respeito na base, para você entender que a professora era a minha segunda mãe na sala de aula. Isso. Tem que começar a partir daí. Aí você vai formar novos delegados, aí você vai formar novos juízes. Cláudio, isso é um processo de uma geração, não de 2 gerações. Mas nós precisamos começar hoje. Ou você Já começa hoje, até porque o tempo de Deus é hoje. Quem é que sabe que está vivo amanhã? Ninguém sabe. A Bíblia diz que nós não temos garantia de um palmo além das nossas narinas. É verdade. Cláudio, como é que você pode transformar essa indignação que você tem em ação? Hoje eu transformo ela falando, conversando, apontando. Quando eu converso com um delegado, quando eu converso com um juiz, quando eu converso com um político, eu vou estar falando para ele: você tem uma missão na vida, você precisa. Ah, não, mas hoje a gente não pode. Não, você pode, faça diferente. Por que alguns fazem e você não pode fazer? A vida é feita de ações e decisões. Cláudio, é possível dizer que o momento exato em que você percebeu que apenas denunciar os problemas na televisão, lá na TV, Atalaia, onde você estava, não era mais suficiente e que precisava estar ao lado de quem assina as leis? Ou isso está acontecendo de uma forma natural? Está acontecendo de uma forma natural. Como eu te disse, há muitos anos, né, nós recebemos os convites. Em todo o período eleitoral, os convites eles acontecem. Né? Então, a cada 2 anos, a então. A cada 2 anos. Porque a visibilidade... Né? Eu vi hoje uma frase, né, de um amigo que disse assim: olha, Cláudio, você sabe como é que se ganha uma campanha? Nem sempre os melhores ganham. Os mais conhecidos vencem. Ele me disse isso hoje. E às vezes você encontra, né? Por que fulano de tal, Beltrano, Cicrano não venceu aquela eleição? Porque não teve a oportunidade e a estrutura para se tornar conhecido dentro de um pleito, né? Então, assim, visibilidade nós temos. Eu não posso dizer amanhã pertence a Deus, né? Mas, Cláudio, essa possibilidade de você colocar o seu nome à disposição da população, ela pode acontecer? Pode. Eu tenho várias mensagens aqui nas últimas 24 horas falando sobre isso. Cláudio, por que você não se coloca... eles falam assim: por que você não se candidata, né? Por que você não se candidata? A população trata dessa maneira. Isso. Então, eu posso colocar o meu nome à disposição? Posso, sim, pode. Claro, como qualquer um pode, como você pode, claro. Antônio, Pedro, João, pode sim. Se Deus, né? Se Deus entender, né, e colocar no nosso coração que esse é o momento, Deus aponta, Deus dá sinais, né? Deus fala conosco, e você vai recebendo os sinais ao longo do caminho. E se isso se materializar, pode ter certeza que no momento certo eu vou falar com o senhor, vou falar com a senhora e vou dizer: olha, meu nome está aí à disposição a uma pré-candidatura, né? Meu nome está aí à disposição a uma candidatura. Nós estamos conversamos já com vários partidos. Esse é o momento da conversa, né, Tony? É verdade. É o momento da conversa. Nós estamos bem avançados nas conversas com o Avante. Isso. Né? O Avante tem um posicionamento muito firme, principalmente me dando liberdade, né, dentro daquilo que eu penso, né, dentro daquilo que eu pratico no meu dia a dia, das defesas que eu faço. Nós temos conversado bastante com o presidente, né? Isso. Com o José, né? José Evangelista. Temos tido a oportunidade. A política é a arte da conversa. Né? Você tem que conversar, tem que falar, tem que ouvir muito mais, ouvir 70%. É isso que eu estou fazendo nesse momento, ouvindo 70%. E o momento da decisão correta, pensada, ela vai chegar. Vai chegar. Se o presidente, se o partido entender que eu posso colaborar, em algumas dessas conversas eu até já falei isso e reitero. Se não for o meu momento também, eu já colaborei em tantas campanhas, com tantos projetos, né, Tony? Já colaborei com tantos. Exato. Então, se for o momento de continuar colaborando, eu vou continuar colaborando. Eu não tenho... eu tenho a vaidade natural, né, do sentimento a vaidade que não quer ser maltratado. Ninguém quer ser maltratado, né? Ninguém quer ser judiado, como a gente fala, né? Ninguém quer ser tripudiado. Aí, claro, você cria algumas reservas. Agora,
vaidade com relação a ter, a ser, poder. Eu não tenho nada disso. Eu sepultei um filho, Tony, quando eu tinha 30 anos de idade. Isso é uma história que você vai conhecer no momento oportuno. Com certeza, com certeza. Então, eu sou testado pelo fogo. Viu? Você já sinalizou alguma coisa, você já falou sobre algo interessante que é sinais. Diante dessa perspectiva, essa possibilidade de você enveredar a partir de agora no campo político, você já recebeu algum sinal, alguma sinalização concreta em relação a esse possível projeto? Já recebi. E quando Deus fala com a gente, Sim. lá, né? Lá atrás, né? O tempo de Deus. Eu lembro que uma vez eu fiz uma palestra falando sobre isso, Tony. O tempo de Deus. E aí, rapaz, Deus me deu essa ideia na palestra de dizer assim, o tempo de Deus é hoje. E eu fiz um estudo bíblico, né? Mostrando as características, né, das ações e dos comandos de Deus. E quando eu terminei, algumas pessoas me pararam e disseram, Cláudio, mas, poxa, como é que o tempo de Deus é hoje? Eu digo, gente, o tempo de Deus é o tempo que você está vivo. Porque a própria Bíblia diz que você não é senhor de nada. Tem um versículo bíblico que diz assim, louco, louco, se te pedir a tua alma nesta noite, o que você tem para dar? E aí? Nós não podemos acrescentar um palmo além das nossas narinas, nós não temos o controle de nada. Todos os dias, quando nós dormimos, nós temos quantos? 8 bilhões de pessoas na Terra hoje, né? Aproximadamente. Independente do fuso horário, todo mundo dorme, não dorme? Uma hora dorme. Nesse momento que você está dormindo, mesmo em situação de guerra, se for por uma hora, você tem controle da sua vida, ou a gente que dorme 8, 10 horas por dia. Você tem controle quando você está dormindo? Pergunte aí na Câmara da Verdade. Você tem controle quando você está dormindo? Você não tem o controle, a sua vida está entregue nas mãos de Deus. Dormiu, você desligou, o corpo precisa descansar, você vai desligar e em um determinado momento você vai acordar. Quando você acorda, você diz, poxa, dormi 6 horas, 5 ou 8 horas. Então, Tony, o amanhã pertence a Deus. Eu recebi um sinal muito forte respondendo a sua pergunta. Isso. Era dezembro de 2021, eu estava com minha família ali no Parque da Sementeira, quando uma senhora veio tirar foto comigo, falando raiva de ladrão. E aí depois ela voltou e disse assim, Cláudio, Deus lhe trouxe aqui nesta terra com um propósito muito grande, lhe fazer muito grande aqui. Você vai receber, era dezembro de 21. Uma sinalização essa, vamos lá. Você vai receber uma proposta que você nunca recebeu, de algo que você está negando há muitos anos, e quando você receber esta proposta, você vai aceitar porque Deus quer. Passou o ciclo de 22, não aconteceu nada. 24, nada. Agora, 26, diante de todas essas turbulências, eu estou recebendo uma proposta, eu tenho que ser real e verdadeiro, eu só tenho uma palavra, né, do partido Avante. Eu estou recebendo esta proposta de algo e de uma forma que eu nunca recebi antes. Até hoje você nunca tinha recebido. Para colocar o meu nome à disposição para uma pré-candidatura. Então, nos próximos dias, nós vamos ter uma resposta em definitivo com relação a isso. Né? Porque primeiro você conhece, é conhecedor da matéria, primeiro você coloca o nome à disposição para uma pré-candidatura. Não significa que você vai ser candidato. Não. Porque você pode retroceder e o partido também pode chegar e dizer, né, olha aqui, Cláudio, você vai nos ajudar nesse momento, né, a eleger o candidato Tony. Isso. E aí a gente compõe ou não. Né? Perfeito. Então, são várias etapas. Agora é a etapa da conversação. Eu estou recebendo esta proposta, como essa missionária me disse lá em 2021, passou 22, 23, 24 e 25, 4 anos depois. Para colocar o meu nome à disposição com uma Avante. Aí nós vamos para esse processo de disposição da pré-campanha. Aí lá na frente, a disposição na campanha. Se for vontade de Deus, vai acontecer. Será. Hoje a gente pode dizer concretamente que o Cláudio Luiz ele está inserido no contexto desse processo da eleição de 2026. Com certeza, isso a gente pode dizer. Eu tô no jogo. Está no jogo, vamos dizer. Está no jogo já. Tá no jogo, E como todo jogo
precede de regras, de estabelece datas, limites e tal, tudinho. Vamos citar uma aqui que todo mundo, acredito que quem está envolvido no processo eleitoral sabe. Dia 4 de abril, você tem até essa data para se definir pela opção partidária. Isso. Você tem falado aí no Avante e tal, Não, tudinho. a Então, a possibilidade é de 99,9% sim. de estar filiado no Avante. Então, 99,9%. Você... Amanhã pertence a Deus. Exato. Mas a probabilidade maior hoje é essa, 99,9%. Só se Deus não quiser. Falar comigo, falar com o presidente do partido. Você está dizendo isso ali e o presidente do partido, o Avante, está assistindo e acredito que ele deve ter ficado contente com essa sua afirmação. 99,9%. Essa possibilidade existe, né, para colocar o nome à disposição a uma pré-campanha, né? Exatamente, é uma pré-candidatura. Vai que eu vou para a rua agora com Fala Meu Povo. Olha aí. E o povo diz, não, Cláudio, eu não quero você nisso, eu não quero. E aí? Toda pesquisa é feita por amostragem, né? Mas também existem as duas possibilidades, né? De o povo dizer, Cláudio, chegou o momento de você nos defender lá em Brasília. Aqui nas redes sociais, de segunda-feira para cá, é o que eu mais ouço. Isso. Né? Por que não? Por que não vai? Por que não coloca? Por que não? E eu estou dizendo, gente, tem um momento para tudo, né? Vamos aguardar. Vai chegar. Críticos, de um modo geral, Cláudio, eles costumam dizer que comunicadores usam o microfone, a TV, como trampolim político. Muitos deles dizem isso. Como você responde a esse tipo de questionamento e como separa o comunicador Cláudio Luiz de um possível pré-candidato a uma vaga no parlamento brasileiro ou estadual? Rapaz, tenha certeza que eu não consigo dividir isso, né? Não. Tem pessoas que falam assim, não, eu sou um na minha vida profissional, o outro na minha vida privada, não. Eu sou o mesmo homem 24 horas por dia, em casa, na igreja e no trabalho. Eu sou esta mesma pessoa 24 horas por dia. Então, não tem como dizer, não, eu vou separar o profissional, né, de um possível, né, de um possível pré-candidato. Não tem como separar. A outra questão que você levantou é o seguinte, você sabe que daqui a 2 anos eu vou fazer 40 anos de vida profissional. Perfeito. Eu tenho 55, faça a conta aí. Comecei com 18. 18 anos já estava... Pronto. Então, assim, com 19 anos... eu faço e participo da minha primeira campanha. Eu saio para o interior para trabalhar na campanha do deputado federal Marcos Medrado, na Bahia. Isso. Ele ganha para deputado federal. Sorte, né? Um menino começar a trabalhar numa campanha e o candidato ganhou. Isso. E eu ganhei uma família lá. Eu conheci minha esposa em Tapetinga, na Bahia. Estamos casados há 36 anos, né? Com a família, com base, com estrutura. Então, se alguém for apontar isso para a minha vida, né, para a minha pessoa, você está usando isso como trampolim. Eu tive convites nesse primeiro ano não, mas a partir de 92, foi raro o ano que eu não recebi um convite para ser pré-candidato ou candidato, porque naquela época não tinha negócio de pré-candidato ou candidato, a campanha era o ano todo, né? Isso. Não tinha essas leis aí. É verdade. Então, de 92 para cá, foi raro o ano que eu não fui procurado por um partido para colocar o meu nome à disposição. E eu sempre neguei. Trabalhei em muitas campanhas, usei minha imagem, usei minha voz para eleger muitos candidatos. Prefeitos, vereadores, deputados, né? Mas eu nunca fiz isso. Não. Então, como é que alguém pode dizer que eu estou usando isso ao meu benefício? Se eu tivesse qualquer tipo de ação, vamos dizer assim, de maldade, de levar vantagem, não. Eu volto a repetir, eu sepultei um filho quando eu tinha 30 anos de idade. Então, eu tenho sentimentos, eu tenho dores, eu sofro, eu choro, mas eu sou estéril, meu irmão, com relação a tudo isso aí que você está vendo aí no mundo. Pode partir para cima, porque aqui o barril é dobrado, a bronca é pesada, o martelo bate forte, a madeira geme, meu amigo, e você sabe que medo eu não tenho. Nenhum. Principalmente de falar. Muito bem. Cláudio, existe uma diferença clara entre o que é a audiência que curte um programa policial e o eleitor
que busca propostas estruturantes, busca alternativas que lhe permitam dar mais qualidade de vida e tantas outras coisas. Como é que você pretende convencer, caso você venha realmente a se consolidar como um candidato nessas eleições desse ano, como é que você vai poder convencer o eleitor de que não é apenas um nome famoso que está lá, né, que vai para as urnas, mas alguém com preparo técnico e experiência para poder desenvolver um trabalho de tão importância quanto esse? O convencimento vem a partir do que eu te disse agora há pouco. Eu sou a mesma pessoa, 24 horas. Em casa, quando eu acordo, no trabalho e na igreja. E com os meus amigos, na e relação fazendo de amizade. farra. Eu sou a mesma pessoa. Eu sempre fui considerado, lá atrás, o sincerão. Por quê? Eu nasci numa base aonde se diz assim, sim, sim, não, não. Passou disso é procedência maligna. Antes de responder a sua, eu vou contar a história da época da música, da Axé Music, né? Eu sou a geração que montou a estrutura da Axé Music na Bahia. Tá? Na rádio. Eu começo garoto ali, vou trabalhar na Itapuã FM, do Sistema Nordeste de Comunicação, né, da família Pedro Irujo, família Irujo, onde eu faço todas as campanhas, até 97, quando a Record compra a TV Itapuã e a Rádio Sociedade da Bahia. Nós vemos um período de muito poder no mundo musical, com a Axé Music ali nos anos 90. Você acompanhou muito bem isso. E nós tínhamos algo muito engraçado, chamados patrocínios. Quando chegava o pai com um disco, com a produção, né, do filho que foi feito, e aí todo mundo ouvia e não tinha coragem para poder falar para o pai, para dizer, cara, isso aí não dá, seu filho não canta. Naquela época estava surgindo um equipamento chamado Pro Tools, que era um afinador de voz. Hoje ele já deve estar moderníssimo, né? Então hoje eu faço você cantor, viu, Tony? Você grava frase por frase de uma música e a gente coloca no equipamento, afina a sua voz e você canta a música completamente. Então, eu, garoto, lá com 22, 23, 24 anos, era responsável por conversar com esse pai. Os caras diziam, rapaz, você é jeitoso, né? Você sabe falar a verdade sem maltratar as pessoas. Então, o poder de convencimento, Tony, vem aí. Quais são as defesas que eu faço para você entender? Primeiro é esse. Você que está me assistindo, você sabe que fala com uma pessoa que tem uma palavra só. Sim, sim ou não, não. Não tem meio termo. Até porque o meu livro de cabeceira, que é a Bíblia Sagrada, foi Jesus que disse isso. Ou você é quente ou você é frio. Se você for morno, eu vou te vomitar da minha boca. Já imaginou o que é isso, Tony? Você sabe que Jesus disse isso? Ele disse isso. Está escrito lá na Bíblia. Está escrito, ou você é quente ou você é frio. Então, eu sou um homem de posicionamentos. Quais são as defesas que eu faço diariamente na televisão e no rádio há mais de 35 anos? Combate à violência, combate ao crime, a defesa das crianças, a defesa dos idosos. Você já observou que eu abro o programa todos os dias dizendo boa tarde, minha vovó e meu vovô, boa tarde, família sergipana? Eu comecei fazendo isso quando eu tinha 20 anos de idade, Tony. Comunicando para essas pessoas, falando de forma simples para essas pessoas. Então, Cláudio, se você colocar o seu nome à disposição e a população entender que você tem condições de estar em Brasília no ano de 2026. Eu vou trabalhar dentro de que estrutura? Eu quero trazer uma estrutura de centro, porque eu trabalho no combate à violência. Qual é o antídoto disso? Qual é o antídoto disso? É a força que nós sabemos, nossas polícias aparelhadas, nossa estrutura das nossas polícias trabalhando verdadeiramente em favor da população, acompanhar, saber o que está acontecendo na base das nossas leis, para poder fazer contraponto, sugerir incisos, sugerir, né, que nós possamos acrescentar algo dentro daquela estrutura para blindar quem? O bandido? Não, para blindar o cidadão de bem, para proteger o cidadão de bem. Paralelo a isso, fazer o quê, Tony? Você sabe que o problema do Brasil não é grana, não é dinheiro. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Então, o que é que o meu coração pretende fazer se Deus me der esta oportunidade e for da vontade do povo sergipano de estar pré-candidato aí à frente? Qual é? Pegar estrutura, base, criança,
Eu falei na televisão recentemente, Tony, isso tem que ser através de projeto de lei. Perfeito. Você sabe o que é, Tony? A violência que nós vivemos no nosso trânsito, que eu falei, 50 mil pessoas morrem no trânsito brasileiro por ano, nas estradas e nas cidades. Nós precisamos conscientizar, não é o cara que vai tirar a habilitação com essa farsa que montaram aí agora da nova habilitação, Tony. Não é ali naquele momento que você vai conscientizar o cidadão, não. É lá atrás. Por que que o Japão, falei isso não tem 15 dias na televisão, Tony, por que que no Japão as coisas funcionam dentro da ordem, da disciplina, da regra, do respeito, da honra, da dignidade? Por quê? Porque há limites, Tony. E os limites nós precisamos ensinar. É o adulto que eu vou ensinar a ter limites? É a criança na base, são projetos de leis na educação no pré. Nós precisamos fazer isso. A estrutura da nossa saúde, como é que nós estamos hoje? Como é que se marca hoje? Uma consulta hoje para fazer uma não vou nem falar ultrassonografia, fazer o mais simples possível, é 3, 4, 5 meses. Eletrocardiograma. Ô, Cláudio, isso é em Sergipe, não, isso é no Brasil inteiro, com raríssimas exceções. Será que nós não podemos... Cláudio, você, em Brasília, a partir do ano que vem, o que você pode fazer pela nossa população? O que eu posso fazer, não, Tony, eu vou fazer, se Deus me der a oportunidade. Não é promessa, não, eu vivo isso todos os dias na minha vida. Agora, não compete a mim, né? Compete ao cidadão, ao meu telespectador, ao meu amigo, à minha amiga, à minha vovó, ao meu vovô, de entender, né, que eu posso fazer esse trabalho. Né? Como foi que eu comecei? Um dia eu estava trabalhando de madrugada. Todo radialista começa de madrugada, não é? Perfeito. Então, estou lá, Salvador, começando de madrugada. E aí, um colega, que era o coordenador da rádio, um dia ele acordou 5 horas da manhã. E ele estava me ouvindo no rádio FM. Eu garoto ainda, Tony. E eu trabalhava de 2 da manhã às 6, como se eu estivesse trabalhando 10 da manhã. 10 da manhã. Que era horário nobre. A minha empolgação, a minha comunicação era a mesma do cara que está trabalhando 10 da manhã. Nesse dia, ele resolveu acordar de madrugada e ficou me ouvindo na rádio. Pronto. Quando ele chegou na emissora de manhã, ele falou: ô Cláudio, você não pode estar trabalhando nesse horário. Você precisa ser alçado para um horário. Eu fui para 18 horas, né? Para depois ir para 10 horas da manhã. Mas em 1994, na Copa do Mundo, eu já era líder de audiência em Salvador, com 23 anos, trabalhando na maior emissora de rádio. Por quê? Porque Deus fez isso. O cara resolveu acordar às 5 horas da manhã e ouviu e viu que eu tinha condições de mudar de horário. Mas ali eu estava dando o meu melhor. Eu poderia estar trabalhando de madrugada, né? Oi, gente, como vai? Tudo bem? Eu estava não, vou acordar, fazendo aquele barulho todo. Hoje, se a população de Sergipe entender, e amanhã também a população de Sergipe entender que Cláudio Luiz está preparado para fazer as suas defesas, aí, meu amigo, é um caminho sem volta. Como aquele amigo viu que eu estava preparado ainda com 18, 19 anos para subir mais um degrauzinho na minha vida profissional. Se isso acontecer hoje, pode ter certeza que nós vamos trabalhar, mas não é com promessas não, é para fazer. Eu tenho, o que eu digo na televisão todos os dias? Eu tenho coragem para falar e eu tenho força para fazer. Você já respondeu a minha pergunta que eu ia fazer, que era exatamente essa. Cláudio Luiz hoje se sente preparado para enfrentar uma possível não, uma pré-candidatura? Você já respondeu, já está preparadíssimo para isso. Observe bem, eu consigo dividir estas palavras, né? Eu me sinto capacitado em algumas situações da minha vida, na minha vida profissional, na minha jornada, porque eu sempre prezei pelo conhecimento, né? Pelo estudo. Então, eu preciso entender de comunicação, eu preciso entender de rádio. O dom natural da comunicação Deus dá pra gente, né? Exatamente. E então, isso você tem. Eu preciso entender desse veículo aqui. Deus me fez um radialista, Deus me fez um jornalista. Então eu preciso entender. Aí eu vou estudar. Aí a minha vida na igreja, eu vou estudar teologia. Eu vou estudar os livros das religiões.
shintoísmo, budismo, catolicismo, cristianismo, candomblecismo, as religiões afras, Umbanda, eu vou buscar o conhecimento. Isso faz parte de uma característica minha. Né? Eu me sinto capacitado. Cláudio, qual é a diferença de capacitado e preparado? Opa! Capacitado é quando você tem o conhecimento. Isso. Preparado é quando você bota esse conhecimento em prática. Em evidência. Em evidência. Né? Então, eu sempre coloquei em dúvida, as cobranças sempre foram muito grandes. Eu não assisto um programa meu, eu estava no ar até sexta-feira, né? Hoje tem 8 dias. Eu não tenho um programa que eu faça que eu diga assim, poxa, tá legal, foi massa. Não. Eu sempre acho que eu posso melhorar um pouquinho mais. Eu sempre acho que eu posso entregar um pouquinho mais. Eu sempre acho que preciso me dedicar mais. Aí eu vou forjando. A forja, você sabe o que é, né? A forja é o que prepara a lança. O aço no fogo. Aí eu vou forjando a minha vida, me capacitando para estar preparado no momento da execução. Mas mesmo quando eu executo, eu digo, poxa, ainda falta mais um pouquinho. Aí eu vou buscar mais conhecimento. Se Deus entender, colocar no meu... Porque, claro, por que você fala Deus entender? Porque é Deus que fala conosco. É Ele que diz, vá, faça. E se Ele ordenar e a população entender que eu preciso colocar o meu nome à disposição, pode ter certeza. Preparado eu não sei que eu estou, não, mas que eu vou me dedicar, que eu vou me capacitar, vou, viu, Tony? Pergunta final do nosso programa de hoje. Pergunta não. Nós gostaríamos que você, olhando para aquela Câmara da Verdade ali, né? Eu estou dizendo que essa é a pergunta de hoje. Claro que você vai continuar a sua trajetória e, evidentemente, em outras ocasiões, em outras situações, a gente vai se encontrar e vai conversar de forma tranquila, como você está fazendo aqui agora. Mas hoje, Cláudio, qual o recado que você manda para aquele internauta que estava até agora com a gente aqui, ouvindo essas suas explanações e essas suas colocações em relação ao seu futuro, na verdade? Qual é o recado? Que você, meu amigo, minha amiga, nunca coloque em dúvida a verdade. A verdade sempre será a verdade. Jesus disse assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu já li tudo que vocês possam imaginar que estava ao meu alcance, mas eu não encontrei sabedoria maior. Esta é a palavra que eu deixo para o senhor e para a senhora que está me acompanhando aí. A base da sua casa, da sua família, precisa ser diante desta verdade. Não a verdade das religiões, a verdade de um homem só, da existência de Jesus na nossa vida. Toda a minha base foi fundamentada aí, Tony, toda. E quando você coloca isso em prática, pode ter certeza que o êxito vai acontecer. Pode demorar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas ele vai acontecer. E minha vida, meu lastro de vida é exatamente isso aí, a verdade dos fatos, da minha existência e daqueles que estão à minha volta. É isso que eu peço que você guarde no coração e venha comigo no Fala Meu Povo, que o projeto agora é o Fala Meu Povo. Eu quero lhe ouvir, eu quero lhe encontrar nas ruas, eu quero que você mande mensagens pra gente. Tá gravando aí? Eu quero que você mande mensagens para mim no Fala Meu Povo, aqui no nosso Instagram. Eu quero que você mande aqui, no nosso canal também, no canal do Tony, aonde você estiver. Diz, esse cara aí, rapaz, eu quero falar com ele. É o Fala Meu Povo. Vamos juntos. E quem sabe, aí nos próximos 15 dias teremos novidades, né, Com Tony? certeza absoluta. E você que está nos ouvindo até agora, né? Agradecer mais uma vez. Cláudio, prazer enorme recebê-lo e vai ter uma intimação. Você vai vai garantir a todos os nossos internautas que no momento em que você efetivar a sua pré-candidatura, você vai voltar para conversar com os nossos ouvintes aqui. Vamos, e aí sim, aí você vai falar como um pré-candidato, uma pessoa que vai ter uma trajetória pela frente de brigar e tentar, de todas as formas, convencer o seu eleitorado, né, a caminhar com você juntos. Ok? Posso finalizar? Pode, claro, fique à vontade. Cláudio, você é polêmico? Não, são verdades.
O inferno tá assim, ó, de gente de boa vontade. Não resolve. Isso. Precisa de ação, de Concreta. determinação, de realização. Você sabe onde estão as jazidas mais poderosas e mais ricas da nossa existência? Sabe onde elas estão, Tony? Diga lá. Você está pensando que são as jazidas Aquelas de que diamantes? estão lá embaixo da terra? De diamante, de ouro? Não, Isso. não. Acredito que muita gente também pensou nisso. Não. Sabe Mas onde não estão é. as mais poderosas? Aonde? No cemitério, Tony. Olha aí. Porque homens e mulheres deixaram de realizar os seus sonhos, deixaram de realizar a prática daquilo que você veio para fazer na terra. E a prática do que eu vim fazer na terra foi a defesa daqueles que estão à minha volta através da minha voz. Deus não me deu esta voz à toa, não. E é isso que eu faço quando eu estou na televisão, quando eu estou no rádio, quando eu estou na igreja ou quando eu estou falando com os meus amigos. E sexta-feira, somente, se Deus quiser, a gente estará aqui de volta. Maravilha. Um abraço a todos. Valeu! Opa! E aí?